Num mundo onde a pressa vale mais do que a bondade, Joana, uma mãe solteira, fez algo impensável. Parou para ajudar um desconhecido ferido na rua. Chegou atrasada ao trabalho. E foi demitida sem direito à explicação. O que ela não sabia? O homem ensanguentado que ajudou era o dono da empresa. E quando ele entrou na sala, molhado de chuva e com um curativo na testa, tudo mudou. A chuva ainda escorria pelo rosto de Joana quando ela atravessou a recepção com passos rápidos. O coração batia forte, como se fosse explodir. Respira. Explica tudo. Ele vai entender, repetia para si. Mas assim que o elevador se abriu no 8º andar, a esperança esmoreceu. Olhares, sussurros, a sensação cruel de julgamento. Ricardo, o gerente, esperava junto à mesa dela, braços cruzados, relógio de pulso brilhando, expressão fria. Oi, tu, senhora Marques. Que surpresa vê-la aparecer. Joana tentou respirar antes de falar. Houve um acidente na rua. Um homem caiu, estava ferido e eu... Oi, Tombeita. Poupem-me das desculpas. Interrompeu ele, empurrando um documento para frente. Chegou atrasada 3 vezes. Aqui está sua rescisão, assine. A sala inteira parecia observar, mas ninguém se movia. Ninguém dizia uma palavra. Joana sentiu as mãos tremerem. Pensou no rosto da filha, nas contas, nas noites em claro. Por favor. Eu não minto. Ele estava sangrando. A minha camisa. Pacto Nígeras. Teatro, resmungou Ricardo, sem sequer olhar a mancha seca na manga dela. Assim é de soco sua mesa. O nó na garganta apertou. Ela não queria chorar, mas a injustiça queimava como fogo. Aquilo doía mais do que a chuva, mais do que o frio, mais do que o medo. Porque Joana sabia, tinha feito o certo. Só que o certo custava caro. Antes de assinar, fechou os olhos e lembrou da mão pequena de Julinha segurando a sua na porta da escola. Mamãe, volta, né? Ela precisava voltar, precisava lutar, mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que parecesse que o mundo não tinha espaço para quem escolhe o bem. Com a caneta suspensa, ouviu passos apressados no corredor e o som de vozes ansiosas. Algo estava prestes a acontecer. As vozes no corredor se aproximavam rápido. Ricardo endireitou o terno irritado, como se alguém ousasse interromper o momento que tanto saboreava. Joana ainda segurava a caneta, quando a porta de vidro se abriu de repente. A recepcionista, com as bochechas coradas, anunciou em sussurro aflito. Ele chegou. Ricardo empalideceu. Mas a reunião estava marcada para as 10. Ele veio direto do carro. Está ferido. Antes que Joana conseguisse entender, um homem entrou. Terno escuro molhado curativo na têmpora. O olhar firme, cansado, mas poderoso. E então, o choque. Os olhos dele pousaram na camisa dela, na mancha de sangue, depois no rosto dela. Era ele, o homem que ela ajudara na rua. Senhor Oliveira. Ricardo quase tropeçou para se aproximar, estendendo a mão. Rapaz, houve algum problema na chegada? Batista ignorou a mão e respondeu com calma. Um pequeno acidente. Uma boa samaritana prestou ajuda. O silêncio caiu pesado. Joana respirava devagar, tentando acreditar no que via. Batista observou-a com atenção, como quem conecta peças de um quebra-cabeça. Vejo que chegou atrasada. Por minha causa. Comentou, encarando o relógio na parede. Espero que isso não lhe tenha causado problemas. Joana hesitou. Poderia mentir. Poderia proteger a si mesma e evitar conflito. Mas sua voz saiu honesta, quase involuntária. Na verdade, fui demitida. Ricardo engasgou. Senhor, eu não sabia. Foi uma decisão de disciplina, nada pessoal. Batista pegou o documento na mesa, leu devagar. E então, sem pressa, rasgou folha por folha, até restar apenas pequenos pedaços. Isso na minha empresa. Disse com voz baixa, firme. Compaixão não é motivo de punição. Ricardo ficou imóvel, pálido, o orgulho esmagado. Joana sentiu o peito vibrar. Alívio, incredulidade e esperança misturada com medo. Batista virou-se para ela. Senhora Marques, pode me aguardar lá fora? Preciso conversar com o senhor Ricardo. Em particular. O tom era cortês, mas carregado de autoridade. Joana assentiu com as mãos trêmulas. Ao sair, encontrou olhares surpresos, bocas semicerradas, teclados parados.
Você salvou ele? Murmurou uma colega. Joana não respondeu. Apenas respirou fundo e encostou na parede do corredor. O coração batia rápido demais. Era como se a vida tivesse virado ao avesso em minutos. Atrás da porta de vidro, vozes abafadas subiam e desciam, cortantes. Ricardo, que momentos antes comandava o destino dela com arrogância, agora parecia um aluno repreendido. Quando a porta abriu, Ricardo saiu pálido, sem olhar para ninguém. Batista apareceu logo atrás e quando seu olhar encontrou o de Joana, havia algo ali. Respeito, reconhecimento, gratidão. Senhora Marques, chamou. Vamos conversar sobre seu futuro na empresa. Naquele instante, Joana percebeu. A manhã mais difícil de sua vida estava se transformando no ponto de virada que ela jamais imaginaria. O elevador subiu devagar, como se sentisse o peso do momento. Joana acompanhava Batista em silêncio, as mãos entrelaçadas diante do corpo, tentando não demonstrar o turbilhão dentro dela. Quando as portas se abriram no último andar, o ambiente parecia outro mundo. Amplo, silencioso, elegante, com vista para Lisboa brilhando sob o céu nublado. Batista caminhou até a mesa de café e serviu 2 xícaras. Preto, sem açúcar? Perguntou com naturalidade. Joana piscou, surpresa. Sim. Como sabe? Percebi na sala. Pequenos detalhes contam muito. Sentaram-se diante de uma janela enorme. O silêncio ali não era desconfortável. Era denso, cheio de coisas não ditas. Batista apoiou os cotovelos nos joelhos, aproximando-se. Joana, o que fez hoje, poucas pessoas fariam. Ela balançou a cabeça. Não fiz nada de extraordinário. Tassi fez, porque poderia ter seguido. Todo mundo seguiu. Mas você parou. A voz dele tinha uma gravidade diferente. Não era apenas agradecimento. Era ferida, memória, algo mais profundo. Joana respirou devagar. Eu aprendi que ninguém deveria enfrentar dor sozinho, murmurou. Minha mãe sempre dizia isso. O olhar dele suavizou. Um músculo perto da têmpora moveu-se como uma sombra de dor. Perdi minha família há 3 anos, confessou. Depois disso, desisti de muitas coisas. Confiança, pessoas, vida fora das paredes desta empresa. Joana sentiu o mundo diminuir por um instante. Sinto muito, disse com sinceridade. Ele a sentiu olhando pela janela como quem procura algo no passado. Quando caiu aquela chuva hoje, quando escorreguei, ninguém parou, só você. E naquele segundo, pela primeira vez em anos, senti que talvez eu ainda estivesse vivo para algo além da rotina. As palavras dele pousaram sobre ela como um peso suave, porém imenso. Joana inspirou fundo, tentando organizar o que sentia. Gratidão, empatia, medo, esperança. Eu só fiz o que gostaria que fizessem comigo ou com a minha filha, respondeu quase num sussurro. Batista endireitou-se e a encarou. Quero oferecer-lhe algo, uma oportunidade real, como minha assistente executiva. Joana arregalou os olhos. Mas eu só estou aqui há 3 meses. Tempo não mede caráter. E hoje você me lembrou quem eu quero ser como líder. Ele deslizou um envelope para ela. Um contrato, benefícios, flexibilidade para cuidar da filha. Um salário que parecia inalcançável minutos antes. Joana sentiu a garganta fechar. Era como se o destino oferecesse uma segunda chance com as 2 mãos. Posso pensar? Perguntou com voz trêmula. Claro, respondeu ele com um meio sorriso. Grandes decisões merecem calma. Ao sair da sala, Joana tocou a foto no corredor. Uma mulher jovem com uma menina de olhos brilhantes. A família perdida de Batista. Ela fechou os olhos por um instante. A vida não era conto de fadas. Mas ali, naquela pausa silenciosa, Joana sentiu algo nascer. Não amor, não ainda, mas a coragem rara de recomeçar. Na manhã seguinte, Joana acordou antes do despertador. O peito ainda carregava um peso, não de medo, mas de decisão. Juliana dormia abraçada ao ursinho surrado. Os cachos espalhados no travesseiro, respirando devagar. Aquela cena era a razão de tudo. E Joana sabia, precisava aceitar. Pela filha,
Por-se chegar ao trabalho parecia estranho, como se pisasse pela primeira vez numa vida nova. No elevador ouviu sussurros, olhares curiosos, perguntas silenciosas. Mas a cada passo, sentia a coluna mais ereta. A injustiça que quase a destruiu agora lhe dava força. No 8º andar, Amanda praticamente pulou da cadeira. Então, vai aceitar? Joana sorriu timidamente. Essa vou. Amanda bateu palmas baixinho, vibrando. Sabia, só para constar, você merece. O celular vibrou. Mensagem do RH. Favor comparecer ao 10º andar. A subida parecia interminável, como se cada metro carregasse um pouco mais de responsabilidade. Quando as portas se abriram, Vera, austera, impecável, aguardava como uma guardiã silenciosa do novo capítulo. Bom dia, Joana, por aqui. Entraram numa sala clara, com cheiro de café e papel novo. O contrato estava sobre a mesa, como um convite do destino. Joana respirou fundo e assinou. A mão tremia, mas o coração estava firme. Quando voltou à antessala, Batista apareceu na porta, impecável como sempre, porém com algo diferente no olhar. Calma, gentileza, talvez orgulho. Bem-vinda oficialmente, disse. A partir de hoje, caminhamos juntos. A palavra juntos ecoou dentro dela mais tempo do que deveria. O resto do dia passou como vento. Reuniões, documentos, agendas. Vera explicando processos com paciência inesperada. Olhares menos críticos, mais respeitosos. No fim da tarde, Joana sentia um cansaço bom. O cansaço de quem está construindo algo. Quando saiu do prédio, o céu estava azul dourado, como se Lisboa tivesse decidido celebrar com ela. Juliana correu até seus braços no portão da escola. Sai-se, mãe. Conseguiu o trabalho? Ok, consegui. Os olhos da menina brilharam, como se alguém tivesse acendido luzes dentro deles. Então podemos comprar tinta azul? A professora disse que azul mistura com tudo. Joana riu. Podemos comprar todas as cores do mundo. Em casa, enquanto preparava o jantar simples de sempre, o celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu, curiosa. Oh, Joana. Aqui é Batista. O coração deu um salto involuntário. Desculpe ligar fora do horário. Só queria dizer... Obrigado por confiar. Eu que agradeço pela oportunidade. Silêncio breve e confortável. Boa noite, Joana. Boa noite. Ela desligou e ficou ali, imóvel por um segundo, ouvindo panelas ferverem, sentindo o cheiro de alho dourando. Vida real. E agora, algo novo entrando nela de mansinho. Mais tarde, sentada à mesa com Juliana, observou a filha colorir, cantar baixinho, totalmente feliz. E percebeu. Aquele emprego não era apenas salário. Era dignidade. Era recomeço. Não sabia o que viria depois, rumores, julgamentos, talvez sentimentos que insistiam em nascer. Mas no fundo uma certeza crescia, tranquila como o mar calmo. Às vezes a vida demora, mas devolve. E quando devolve, devolve com força. O tempo passou. Dias transformaram-se em semanas, e cada manhã parecia abrir uma porta que Joana nunca imaginou atravessar. Ela caminhava pelos corredores com postura firme, agenda na mão, olhar atento. Vera ensinava, orientava, às vezes resmungava, mas havia respeito. A equipe começou a procurá-la, pedir opinião, convidar para almoços. Era estranho no início, depois tornou-se natural. Juliana também florescia. Novos cadernos, novas tintas, novas histórias para mostrar à mãe no fim do dia. E a cada desenho que ela trazia para casa, Joana via não apenas cor, via futuro. Algo que antes era sonho distante agora parecia possível, real, sólido. Quanto a Batista, ele continuava o mesmo homem reservado, elegante, moderado no olhar. Mas havia mudanças pequenas, quase invisíveis. Uma piada ocasional, um comentário sobre livros, uma pausa mais longa na máquina de café. Gestos que não eram direcionados ao mundo, mas a ela. Não falavam de romance, falavam de confiança. E confiança, para quem já perdeu muito, vale mais que flores. Numa sexta-feira de fim suave, o escritório esvaziava-se quando ele se aproximou da mesa dela. Joana, pode subir a cobertura um instante? Ela assentiu, guardando os papéis e seguindo. O vento ali em cima cheirava a mar e a telhado quente. Lisboa estava dourada, como se alguém tivesse pincelado luz nos prédios e no rio. Batista ficou em silêncio por alguns segundos,
olhando a cidade. Sabe, quando caí naquele dia, eu pensei que era o fim de tudo. Joana cruzou os braços contra o vento. Às vezes a vida derruba para reconstruir. Ele sorriu pequeno, verdadeiro. E você foi a mão que me levantou. Ela baixou o olhar, emocionada, mas firme. Eu só fiz o que qualquer pessoa de coração faria. Mas a maioria passou. Você ficou. Houve uma pausa longa, serena, como se o mundo esperasse algo deles. Não uma confissão, mas um entendimento. Que havia algo ali, sim. Não urgência. Não fantasia. Apenas promessa. Joana, disse ele com suavidade. Quero que saiba. Aqui você não é apenas uma funcionária. É parte da base que estou reconstruindo. A frase entrou nela devagar, como água morna num copo frio. Eu quero continuar ajudando a construir, respondeu. Eles ficaram assim, lado a lado, observando Lisboa respirar. O sol descia, as gaivotas cortavam o céu, os carros passavam ao longe. A vida seguia, bonita, imperfeita, teimosa. Quando Joana desceu para buscar Juliana, sentia o coração leve. Não havia garantias de futuro. Não havia finais já escritos. Mas havia fé, havia trabalho. Havia amor em semente, discreto, digno, paciente. No portão da escola, Juliana correu para ela, rindo com tinta nas mãos. Mãe, hoje eu fiz o céu inteiro de azul. Porque azul mistura com tudo. Joana levantou a filha nos braços, girando, rindo com ela. E você mistura com o mundo inteiro, meu amor. No caminho para casa, o sol ainda tocava os telhados. Joana sentiu a brisa no rosto e entendeu. Felicidade não era explosão. Era construção diária, tijolo por tijolo, gesto por gesto. E às vezes, tudo começava num simples ato de parar e ajudar alguém caído na chuva. Às vezes, era assim que o destino encontrava o caminho de volta.